Olá, tudo bem, meus amigos do Arena? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje e o tema com certeza será uma grande bênção para você, para mim e para toda a nossa família. Antes de iniciar o estudo de hoje, eu quero lembrá-los que o Arena está em todas as redes sociais, praticamente, nas principais. No Twitter é @Arena do Futuro. No Facebook, facebook.com/Arena do Futuro. E nós estamos também no Instagram. O Instagram é a mesma coisa, Arena do Futuro. Ainda temos um blog que está dentro do site da TV Novo Tempo. Você entra na novotempo.com/Arena do Futuro e aí você entra no blog do programa. Lembrando que no nosso blog temos vários programas que você pode assistir outra vez ou até mesmo enviar o link para os seus amigos. E no Facebook nós temos vídeos todos os dias. São vídeos de meditações. Eu geralmente gravo esses vídeos no meu escritório, gravo por onde eu estou viajando, em vários lugares do Brasil, até mesmo fora do Brasil, para você também ter uma ideia dessa agenda de pregações por toda a América do Sul. São vídeos gravados de forma simples, mas com uma mensagem bastante relevante para o seu coração. Você pode compartilhar esses vídeos e nos ajudar a pregar o Evangelho para mais pessoas. Agora, queremos oferecer o estudo bíblico em DVD, A Verdade. A Bíblia é única. Nós cremos na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. É a única palavra de Deus, não tem outra. Então você pode ver o santuário e vamos começar pelo pátio. No pátio tinha dois objetos. Tinha uma pia ou uma bacia com água seja uma pessoa de oração, ande com Deus todos os dias em oração. Comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Não importa onde você está, no norte, no nordeste, no sudeste, no sul, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, Deus está chamando você. Agora sim, o tema de hoje é um tema muito importante. É um dos temas que eu mais gosto, porque especialmente tem a ver com a volta de Jesus, mas também tem a ver com algo que aconteceu antes mesmo da volta de Jesus. Aconteceu na primeira vinda de Jesus. O tema de hoje é a transfiguração. Vamos abrir a Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, e vamos ler a partir do verso 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8, só que eu vou lendo os versos, parando e explicando e conversando com você sobre esse impressionante assunto. Diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Verso 2: e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E verso 3: e eis que se lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Esses 3 versos são tão profundos que nós precisamos analisar um a um com uma certa calma. No verso 1 diz que Jesus foi ao monte e levou consigo 3 dos seus discípulos. Levou a Pedro, levou a Tiago e levou a João. A pergunta é: por que Jesus levou esses 3? E se você observar bem, Jesus sempre aparece com esses 3 em ocasiões especiais. Alguém poderia pensar e dizer: será que Jesus tinha preferência por esses 3? Será que Jesus estava fazendo acepção de pessoas? Será que Jesus estava dando uma atenção especial a esses 3 e não dando a mesma atenção aos demais? Claro que não. Com certeza que não. Então, por que os 3 aparecem aqui na transfiguração e aparecem em outros momentos? E também por que até mesmo os hinos, tem várias musiquinhas de criança que falam dos 3, dando uma ênfase nos 3. É importante que você saiba que quando Jesus
traz Pedro para mais perto, quando Jesus leva Pedro para o monte e leva Pedro para outros lugares, é porque Jesus estava preocupado com Pedro. Estar perto de Jesus, nesse caso, não significava que eles eram os melhores. Ao contrário, eles eram pessoas muito problemáticas, tinham muitos problemas. Pedro, por exemplo, era uma pessoa que tinha muitos problemas. E Pedro passaria por provações e tentações terríveis. Ele seria cirandado por Satanás e ele negaria Jesus 3 vezes. Pedro teria várias quedas na sua caminhada espiritual. E Pedro precisava da proteção, da bênção e da ajuda de Jesus. Por isso Jesus trazia Pedro para mais perto, a fim de capacitá-lo, prepará-lo, fortalecê-lo para as lutas e as provações que Pedro passaria. Essa é a razão pela qual Pedro aparece aqui na transfiguração. O outro discípulo é Tiago. Tiago também passaria por uma situação difícil. Ele seria morto de maneira cruel e seria o primeiro mártir dos discípulos, dos 12 discípulos. Então Jesus estava preparando Tiago para enfrentar esse momento difícil, porque Tiago morreria por amor a Jesus. E para uma pessoa morrer num momento de perseguição, num momento de fúria do inimigo e ainda permanecer firme na fé até a morte, essa pessoa precisa ter uma intimidade maior com Jesus. Foi o caso de Tiago. Então, Jesus estava preparando Tiago para algo que ele passaria um pouco mais na frente. O terceiro discípulo que aparece aqui é João. João também passaria por situações especiais. João seria jogado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. João seria preso na ilha de Pátimos. João seria a pessoa que receberia as visões do Apocalipse. E João seria o único dos 12 a morrer de morte natural. Então, Jesus, ao levar João para o Monte da Transfiguração e ao ter João sempre por perto em momentos especiais, é que Jesus estava preparando João para essas situações que ele passaria e para a missão que Deus tinha para com ele. Por isso, João aparece aqui. Então, Jesus chama os 3 e agora Jesus começa a preparar os 3. E de alguma maneira, esses 3 exerciam uma certa liderança no grupo. Consequentemente, ao fortalecer os 3, Jesus também estaria fortalecendo, alcançando e atingindo os demais. Jesus leva os 3 para o Monte da Transfiguração e diz o verso 2 que Jesus foi transfigurado diante deles. Mas o que é essa transfiguração? O que significa a transfiguração? O verso 2 afirma que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol e a sua roupa se tornou branca como a luz, ou seja, havia um brilho semelhante ao brilho de uma luz. Por que Jesus se transfigurou dessa maneira? Bem, a transfiguração era uma miniatura, era uma demonstração de como será a volta de Jesus. Aquela transfiguração era para as pessoas entenderem algo relacionado à volta de Jesus e mais, era também para confirmar o ministério de Cristo e para tirar as dúvidas que haviam na cabeça dos discípulos. Porque os discípulos, até esse momento, não haviam entendido exatamente qual era o propósito do ministério de Jesus, da missão de Jesus. Alguns deles ainda interpretavam o ministério de Jesus como um ministério político. Alguns pensavam que Jesus fosse tomar o poder, assumir o trono, ser o governador, ser o presidente, ser o líder político daquele povo. Inclusive a mãe de um deles chegou a dizer para Jesus: Senhor, quando o Senhor assumir o trono, coloque um filho meu à direita e o outro à esquerda. Em outras palavras, dê um cargo para os meus filhos. Então havia esse pensamento de que Jesus poderia conquistar o poder, conquistar e ser um líder político. Inclusive, quando Judas traiu Jesus com um beijo e vendeu pelas 30 moedas de prata, a intenção primária de Judas era provocar uma situação para Jesus reagir e assim mostrar o seu poder e dominar. Essa era a intenção primária, porque na cabeça dele e dos demais havia esse pensamento, entendeu? Então, nesse caso, Jesus, ao ir para o Monte da Transfiguração e se transfigurar, ali Deus estava dando uma mensagem para os discípulos,
para as pessoas daquele tempo, para nós nos dias de hoje, e ao mesmo tempo estava falando sobre como será a volta de Jesus. Esse é um assunto emocionante realmente. Quando a Bíblia diz que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol e que a sua roupa brilhou como a luz, isso nos remete ao que está em Apocalipse capítulo 1. Se você vai para Apocalipse capítulo 1, você vai ver Jesus glorificado. O Jesus glorificado que apareceu para João, o mesmo João que estava na transfiguração. Quando ele tem as visões do Apocalipse lá em Pátimos, ele escuta uma voz, ele se vira para ver quem estava falando com ele, e ao se virar ele viu Jesus, só que ele viu Jesus glorificado. E a descrição que João faz de Jesus glorificado é semelhante à descrição da transfiguração. Confira comigo em Apocalipse 1, a partir do versículo 13. Que diz assim: e no meio dos candeeiros havia um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chamas de fogo. Os pés, atenção, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas. E agora o verso 16, que diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. Escuta isso: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. 17, e quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Você percebeu aqui que na visão que João teve lá em Pátimos de Jesus glorificado, o rosto dele aparece brilhando como o sol? E percebeu também que a sua roupa estava resplandecendo como a luz? Então esse Jesus glorificado de Apocalipse 1 é o mesmo Jesus que nasceu de Maria, é o mesmo Jesus que viveu aqui na terra, é o mesmo Jesus que se transfigurou naquele monte, naquele dia. E por isso, lá em Mateus 17, onde estamos lendo sobre a transfiguração, no verso 2, diz que Jesus se transfigurou diante deles e diz que o seu rosto brilhava como o sol e as suas vestes, elas resplandeciam em toda a sua força, como a luz. Mostrando que quando Jesus se transfigurou naquela montanha, Jesus estava mostrando para eles como será a volta de Jesus. Nas nuvens dos céus, em glória e majestade, com o seu rosto brilhando como o sol. Imagina, o sol tem uma força muito grande, um brilho muito forte. Nós não conseguimos olhar para o sol, fixar os olhos no sol, porque se alguém tentar fazer isso, vai ficar cego. Não é? Vai ficar cego. Então o rosto de Jesus brilhava como o sol, de maneira que não se podia olhar para o rosto dele. Quando Jesus voltar, será dessa maneira. Haverá um brilho especial, o céu inteiro vai estar com um brilho especial, e o rosto de Jesus vai estar brilhando como o sol, e as suas vestes resplandecendo, e ele virá com milhares e milhares e milhares e milhares de anjos nas nuvens dos céus, os anjos tocando trombetas, e Cristo voltará para buscar os seus filhos. Essa é a mensagem aqui da transfiguração. Quando você vai para o verso 3, diz que quando Jesus se transfigura, o rosto brilha e a roupa também. Então aparecem 2 pessoas, Moisés e Elias, do lado de Jesus. Por que Moisés e Elias? A Bíblia registra o nome ou os nomes de 3 pessoas que viveram aqui e que hoje estão no céu. Sabemos que existem outras pessoas no céu, mas a Bíblia menciona nomes de 3. Menciona Enoque, Elias e Moisés. Sendo que Enoque e Elias foram arrebatados, levados para os céus vivos. Eles não morreram. Mas Moisés morreu e ressuscitou, e aí foi para o céu depois de ressuscitado. Nesse caso aparece Moisés de um lado e Elias do outro. Um que ressuscitou e foi para o céu, e o outro que foi levado vivo para o céu. Por quê? Porque aqui os 2 representam uma mensagem. Quando Jesus voltar, haverá pessoas fiéis vivas. E as pessoas fiéis vivas não morrerão. Serão transformadas e levadas para os céus, como Elias. Mas também na volta de Jesus haverá pessoas mortas, fiéis, pessoas que foram fiéis até a morte, como Moisés, e que serão ressuscitadas e levadas para os céus. Portanto, Moisés e Elias na transfiguração, eles estão ali representando esses 2 grupos.
os dois grupos, os mortos e os vivos, ambos fiéis. Isso quer dizer que quem for fiel a Jesus, não importa se venha a morrer antes da volta de Cristo, o que importa é ser fiel. Quer vivo, quer morto, se a pessoa foi fiel, ela será levada para o céu. Ela terá o céu garantido, a salvação garantida. Louvado seja o nome de Deus. Isso é extraordinário, você não acha? E se você continua a leitura, no verso 4, por exemplo, diz que Pedro então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Veja que a expressão de Pedro revela o contentamento, o gozo, o prazer, a paz, a felicidade que Pedro e os seus companheiros estavam sentindo. E Pedro diz assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Claro que em português a expressão aqui não é a melhor expressão, quando ele fala é bom. Não é só bom, é ótimo, é excelente, é extraordinário, é celestial, é divino. Só que a expressão no português não nos permite ter esse entendimento mais profundo. Quando Pedro diz, é bom estarmos aqui, Pedro está dizendo assim: Senhor, o que estamos sentindo aqui é algo celestial, é algo divino. Pedro sentiu ali o que nós vamos sentir no céu. Pedro e seus companheiros sentiram ali a atmosfera celestial. Ou seja, o gozo eterno, a felicidade eterna, o prazer eterno que sentiremos eternamente no céu, foi o que Pedro e os seus amigos sentiram na transfiguração. Algo indescritível, algo que não se pode explicar. Pedro sentiu ali, e por isso Pedro falou assim: Senhor, é tão maravilhoso estar aqui, é tão bom estar aqui, o céu está aqui. Eu tenho uma ideia, que tal se nós fizéssemos 3 tendas, 3 barraquinhas, 3 casinhas, uma será tua, outra para Elias, outra para Moisés, e nós nem precisamos de casa, a gente fica aqui mesmo. O que importa é que nós estamos sentindo a atmosfera do céu. Isso revela o gozo que nós sentiremos no céu. Isso mostra que o céu será maravilhoso. Isso mostra que a volta de Jesus é a nossa grande esperança. Isso mostra que a presença de Deus faz toda a diferença. Mesmo numa montanha, mesmo numa casa, mesmo num lugar simples, mesmo embaixo de uma árvore, não importa. Onde Deus está, ali é o céu. E Deus está preparando algo grandioso para você. Prepare-se, prepare-se. Deus está preparando algo maravilhoso para você. E o texto continua, o versículo 5 diz que falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ou seja, Pedro estava falando quando uma nuvem luminosa, aí você percebe a presença celestial ali. Não era somente uma nuvem, era a presença de anjos, era o céu ali presente, uma nuvem luminosa, diz a Bíblia. E então, de repente, do meio dessa nuvem sai uma voz, aparece uma voz, e a voz diz de maneira muito clara: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, escutem o que ele tem para falar. E com essas palavras, Deus confirma o ministério de Jesus. Deus diz para os discípulos: não tenham dúvidas de que Jesus é o Salvador. Não tenham dúvidas de que Jesus é o meu enviado, é o Salvador do mundo. Esse é meu filho amado. Não tenham dúvidas de que Jesus veio para salvar a humanidade. Escutem o que ele tem para falar. Então, se alguém tinha alguma dúvida, se alguém tinha alguma inquietação, ali com a palavra, a frase de Deus, essa inquietação foi embora, essa dúvida foi embora. As palavras de Deus, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi, são as mesmas palavras que foram ouvidas no batismo de Jesus, lembra? Lá em Mateus capítulo 3, quando Jesus foi batizado, diz a Bíblia que os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele, e ouviu-se uma voz nos céus, dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então a frase, a voz de Deus foi ouvida no início do ministério de Jesus, e também no finalzinho do seu ministério, na transfiguração. Com isso, Deus estava dizendo assim: eu estou controlando tudo isso, eu estou dirigindo tudo isso, esse é meu filho, esse é Jesus Cristo. Escutem o que ele tem para falar, ouçam as suas palavras, ouçam a sua voz. E assim a palavra de Deus nos mostra que o ministério de Cristo não era político, que os seus propósitos não eram políticos, que o seu propósito era espiritual, para salvar a humanidade. Sim, meu amigo e minha amiga, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o meu Salvador, é o seu Salvador. E na transfiguração isso foi confirmado.
E se você vai para o verso 6, diz assim: ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. E aproximando-se dele, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Que experiência, que história emocionante. Emociona, não emociona? Eles, quando ouviram a voz de Deus, eles caíram, eles desmaiaram. A voz de Deus como um trovão, eles caíram, eles desmaiaram. E aí Jesus se aproxima, toca neles, os levanta e diz assim: não temas, não tenham medo. E quando eles abrem os olhos, já não tem mais nada. Moisés e Elias já não estão mais ali. Aquela nuvem já não está mais. E Jesus aparece como era antes. E eles olham e ficam impressionados, pensando: que coisa incrível. Sim, foi a transfiguração. Eu quero chamar a sua atenção para um fato importante. Você já sentiu a presença de Deus? Você já viveu a experiência de sentir a presença de Deus, conforme estamos lendo aqui? Você quer sentir a presença de Deus? Eu sei que sim, eu também quero. Então, vamos conversar sobre isso? Vamos. Sentir a presença de Deus não é uma experiência sensacionalista, não é uma experiência apenas emotiva. Sentir a presença de Deus tem a ver com a comunhão, tem a ver com a intimidade, tem a ver com a leitura da Bíblia, com a oração. Aqui na terra nós podemos sentir a presença de Deus e podemos nos preparar para o céu. O céu é real, a promessa de que Jesus vai voltar é real, e Jesus é real, tudo isso é real. Não é algo abstrato, não é algo criado pelos evangélicos, nem pelos católicos, nem pelos religiosos, não. Essa é uma mensagem que não foi criada por mim, nem pela Novo Tempo, nem pelo Arena. Essa é uma mensagem de Deus. Tudo isso é verdade, é real. Jesus em breve voltará para buscar você e a mim. Preparem-se, preparemo-nos. Não deixe para depois. Agora é a hora de se preparar. Agora é o momento de fazer uma entrega. Agora é a hora de voltar, é a hora de recomeçar. É a hora de deixar para lá as coisas mundanas. É hora de entregar a vida a Jesus. É hora de andar com Jesus. É hora de fazer o que Pedro, João e Tiago fizeram. Estar com Jesus o tempo todo. Vamos falar mais sobre isso? Vem cá. Vamos sentar ali no meu sofá? Vem. Vamos sentar aqui. E a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto tão emocionante, tão prazeroso. Aqui estou sentado, por favor, vem mais perto, chega mais perto. Pode chegar mais perto. Estou falando com você, meu amigo. Você que é um pai de família, você que é uma mãe de família, você que é um jovem, você que é uma criança, um adolescente ou um juvenil, você que é de uma igreja, você que não é de nenhuma igreja. Estou falando com você que já não tem mais esperança, com você que já bateu em tantas portas. Estou falando com você que está metido nos vícios, você que não consegue vencer, você que está lutando para vencer um problema e não consegue. Estou falando com você. Esse mesmo Jesus que se transfigurou na presença daqueles três, é o mesmo Jesus que está do seu lado. Ele está do seu lado agora. Ele pode abraçar você, Ele pode curar você, Ele pode restaurar você, Ele pode mudar seu coração, mudar seus pensamentos, Ele pode mudar seu olhar, Ele pode mudar aquilo que você sente e Ele pode fazer você ser uma nova criatura a partir de hoje. Ele pode fazer na sua vida o que Ele fez com Pedro, Tiago e João. Esses homens eram problemáticos, tinham muitos problemas, mas vejam que Jesus os abraçou, os chamou, os dirigiu, os transformou. E eles aparecem aqui na transfiguração, agora sentindo o céu, sentindo a presença de Deus. Deus quer mudar seu coração, quer mudar seus pensamentos, quer mudar sua vida, seu rumo, seu caminho. Deus quer que você sinta o céu, que você se prepare para o céu. Deus quer que você veja Jesus. Deus quer que você suba com Jesus para o reino dos céus. Então, por favor, tome uma atitude, tome uma decisão de começar uma vida nova, nascer de novo. Entendeu? Você tem que sepultar a sua velha vida, você tem que ser batizado, você tem que nascer de novo. E hoje é o dia de tomar essa decisão. Hoje é o dia em que você pode tomar essa decisão. Então não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora.
depois da oração, procure a igreja adventista, busque uma igreja adventista. Você tem aqui o site encontreumaigreja.com.br. vai lá, diga que você é meu convidado, diga que você quer estudar mais a Bíblia, diga que você quer nascer de novo, diga que você quer ir para o céu. Não tenha vergonha, não tenha medo, levante a sua cabeça, levante agora a sua cabeça, vamos, levante essa cabeça, não fique aí pensando que tudo está perdido, não está. Deus é maior do que os seus problemas, Ele é maior do que as suas dificuldades. Ele pode fazer com você o que Ele fez com Pedro, Tiago e João. Sim, hoje Jesus quer te dar essa paz, esse gozo, essa certeza, a certeza de que Jesus é o seu Salvador, a certeza de que Jesus vai voltar, a certeza de que o céu é real, a certeza da vida eterna. Amém. Parabéns por sua decisão. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, obrigado porque a Tua palavra é maravilhosa. Obrigado porque esse é um assunto que mexe conosco. Obrigado porque Jesus vai voltar. Obrigado porque o Senhor promete a vida eterna para aquele que crê e para aquele que aceitar. Nesse instante, Senhor, eu oro por essa pessoa, por esse homem, essa mulher, por esse jovem, por essa criança. Eu clamo ao Senhor em favor dessa pessoa que está orando comigo, que está tomando decisões. Que nesse instante a Tua graça esteja sobre ela, sobre ele. Que o Senhor os abrace, os envolva. Que essas pessoas sintam a Tua presença e que entreguem a vida ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por nos ouvir e nos atender. Em nome de Jesus. Amém.